Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 119, Salmo de número 119, versículo 105 ao 112. Talvez o versículo 105 seja um dos versículos mais conhecidos do Salmo 119 e talvez um dos mais belos, dos mais bonitos, não é? 105 a 112, 105 a 112 do Salmo 119. Vamos ler a palavra de Deus, então. Acompanhem assentados mesmos, como vocês estão. Diz assim a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Amém. Amém. Que Deus nos conduza na meditação da sua palavra e que a sua palavra proclamada encontre guarida firme e segura em nosso coração, meus irmãos. Continuamos pensando sobre a gloriosa lei do Senhor e nessa manhã, lendo o texto que nós acabamos de ler, vamos pensar sobre a lei que guia o coração, a lei que guia meu coração e meus pés. A lei que guia meu coração e meus pés. Meus irmãos, a lei, os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, ela nos fornece tanto aquele conhecimento teórico, aquele conhecimento intelectual, que tem a ver com o saber algo, com conhecer alguma coisa, mas também a lei de Deus, os mandamentos de Deus nos fornecem um conhecimento que nós chamamos de conhecimento prático. Aquele conhecimento que é vivencial, que é experiencial, que é operativo. E o objetivo desse conhecimento, que está ligado ao conhecimento teórico, ao conhecimento intelectual, daquilo que Deus nos dá em sua revelação, esse conhecimento operativo, prático, ele tem como objetivo a aplicação nos fatos reais, nas situações reais da vida. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós teoricamente, que intelectualmente apreendemos, o objetivo disso é que esta informação, que este conhecimento se torne experiencial na nossa vida, prático na nossa vida, que isso seja aplicado nas situações reais da vida. Afinal de contas, a vida não é um quadro descrito de experiências teóricas, mas é um quadro de uma vivência prática, de um viver, de um experienciar. Aqui Davi ele nos leva a pensar, a refletir sobre como a lei de Deus, a lei do Senhor, ela exerce esse protagonismo, como ela assume esse lugar de vanguarda sobre o palco da vida, na vida dos filhos de Deus. Ele está nos levando a refletir sobre como os mandamentos, sobre como os juízos, os preceitos de Deus
assumem essa vanguarda, esse protagonismo na vida do povo de Deus, como ela atua no processo de nossa caminhada até a eternidade. Como que ela age, como que ela influencia, como que ela normatiza, como que ela discipula a nossa vida, como que ela dita a cadência da nossa vida e nossa jornada até a eternidade. Davi está olhando sobre isso, pensando sobre isso, olhando nessa direção. E ele, então, nessa nova sessão, começa, como eu disse, nos dando um dos versículos mais intensos deste salmo, um dos mais belos deste salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Uma lâmpada, ela só manifesta sua funcionalidade plena, seu potencial pleno à noite. Nós temos algumas lâmpadas aqui, elas têm alguma função durante o dia. Nós precisamos delas, mas a verdade é que é à noite que nós percebemos o potencial delas. Durante o dia elas podem até passar por nós assim despercebidas. Mas é à noite, quando a escuridão vem, quando não há luz natural, quando o sol descansa, quando as trevas chegam, quando a escuridão se instala, que as lâmpadas são tão essenciais para a nossa vida moderna, para a nossa movimentação, para o nosso trabalho. Então é na noite, é na escuridão, quando ela chega, que a lâmpada, que a lamparina, que a luz revela o seu poder, sua essência, não é? Spurgeon, quando ele comenta esse trecho do Salmo, ele lembra que lá no Antigo Oriente, e isso não fica só lá no Antigo Oriente, num passado remoto, muito distante de nós, mas se a gente pensar em algumas décadas passadas, quando algumas localidades não eram assim tão alcançadas pela iluminação artificial pública, mas ele lembra que no passado, especialmente no Oriente Antigo, quando não havia essa iluminação pública, as pessoas, elas precisavam sair de casa segurando uma lamparina, uma lâmpada. E elas precisavam carregá-la junto a elas, porque elas não poderiam, elas precisavam evitar cair num esgoto a céu aberto, numa vala, e também elas precisavam livrar os pés dos excrementos dos animais, tendo vista que naquele tempo os animais percorriam as ruas, haviam viajantes de um lado e de outro, então havia uma sujeira aqui, uma sujeira ali. Como à noite não havia iluminação pública, eles precisavam sair de casa com a lâmpada na mão, iluminando o caminho, para que eles colocassem os pés no lugar certo, no lugar limpo, no lugar seguro, no lugar firme. Essa é uma ideia muito simples e precisa quando nós lemos o verso 105 deste salmo. As palavras de Davi, logo na abertura dessa nova sessão, meus irmãos, elas nos lembram que a nossa missão, portanto, a nossa missão, o nosso trabalho, nossa vocação, nosso chamado, ele não é fora, mas é dentro do mundo. A imagem, então, aqui desse escuro estabelecido tem a ver com o mundo no qual nós vivemos. No mundo desprovido ou sem a luz do conhecimento de Deus, sem a luz do padrão ético, comportamental de Deus para o homem, mundo em trevas. E ler a abertura desta sessão, quando Davi está usando essa imagem de lâmpada que acesa vai iluminar os pés, que vai iluminar o caminho dele, por onde ele deve andar. Então, nos lembra uma verdade muito importante para nós. A nossa missão, ela não é extramundo, ela não é fora do mundo. Mas a nossa missão é intramundo, é dentro do mundo. É aqui onde nós estamos. E as Escrituras várias vezes falam do mundo como sendo sinônimo de trevas. Jesus, ele disse em Mateus 5,14,
Vocês são a luz do mundo. O mundo está em trevas. Vocês são a luz do mundo. João diz também no primeiro capítulo do seu evangelho que Cristo, ele é a luz que veio ao mundo. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra essa luz. A palavra de Deus, então, ela é lâmpada. Ela é luz enquanto nós caminhamos nesse mundo de escuridão, meus irmãos. Neste mundo sombrio, ela é a luz, ela é a lâmpada. Não há como acertar a direção e certamente nós vamos cair em alguma vala de algum esgoto desse mundo. Nós vamos chafurdar o pé nos excrementos morais deste mundo e de tantas coisas corruptas deste mundo, se não sustentarmos em nossa mão a lâmpada que é a palavra de Deus. Ela nos livra de cairmos nesses perigos. Ela nos livra de tropeçarmos e cairmos de cara na imundície deste mundo. O mundo passa, disse João. Aquele que teme, aquele que crê em Deus, aquele que ama a Deus, ele vai permanecer para sempre. O salmista, ele declara aqui que a palavra de Deus, então, é o mestre e é o guia dele. É o mestre do seu coração. A palavra de Deus é o guia do seu coração. Ela é a regra da vida, ela é a regra para a vida. Se a gente quer viver bem, se a gente quer viver de modo acertado, se a gente quer viver de modo que Deus seja glorificado em nós, então nós precisamos que a palavra de Deus seja o mestre, que ela seja o guia do nosso coração, dos nossos pés. Nenhum de nós pode esquecer disso jamais. Quando nós nos esquecemos dessa lição essencial da vida cristã, nós estabelecemos para nós outros mestres, outros guias. Nós estabelecemos para nós novas diretrizes. Nós passamos a considerar como válida outras propostas de resolução de problemas, de instrução, de comportamento. Nós nos perdemos no caminho. Ela precisa continuar sendo o mestre e guia do nosso coração e dos nossos pés. Na segunda carta que Pedro escreve aos que estão na dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, aos cristãos que estão sendo perseguidos e estão se movimentando de um lado para o outro, tentando escapar da espada romana. Pedro escreve 2 cartas importantes. Elas não são muito grandes em extensão, mas elas são profundas em conteúdo. E na segunda carta que Pedro escreveu, no capítulo 1, no verso 19, ele reverbera essa verdade extraordinária que Davi está nos dando aqui no verso 105. De que a palavra de Deus, a lei de Deus é a luz, de que ela é a lâmpada. E Pedro, no capítulo 1, verso 19, ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra dos profetas, nós temos essa palavra confirmada. Ele diz: e fazeis bem em atendê-la. Vocês vão fazer bem a vocês mesmos, se vocês atenderem esta palavra. E ele diz: ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra profética, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela é uma candeia que está brilhando em lugar de trevas, em lugar de escuridão. E até quando ela vai brilhar? Até quando ela vai espargir sua luz? Até quando ela vai emitir o seu fulgor? Pedro diz: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ela vai continuar brilhando, queimando o seu óleo, irradiando sua luz, emitindo calor. Imagine a lâmpada não como as nossas de hoje, mas como as lâmpadas exatamente daquela época. Um pavio e o azeite, aquilo queimava,
À medida que o pavio vai queimando, aquilo vai emitindo calor, vai emitindo luz. A palavra de Deus é assim. A fonte do seu óleo não cessa, a fonte do seu calor não mingua. Ela é poderosa. Ela precisa ser a guia, a mestra do nosso coração, dos nossos pés. Se ela, portanto, é a nossa lâmpada, nesse mundo em que vivemos, isto significa então que o mundo tem um curso diferente. O mundo tem um modo de pensar diferente, uma maneira de definir as coisas diferente. Portanto, irmãos, a igreja de Deus, o povo de Deus, em todos os tempos, em todas as eras, esse povo, essa igreja precisa tomar com grande consideração as palavras de Davi sobre a lei de Deus. Nós precisamos olhar para isso, não apenas como uma discussão poética, não apenas como uma declamação poética, de beleza, de estética, literária. Mas eu preciso ouvir isto, eu preciso tomar essas palavras de Davi, e eu preciso considerar, entender que essa regra, que esse padrão, para a nossa vida, para a vida de cada cristão, se coloca exatamente em oposição ao mundo, ou àquilo que o mundo propõe para nós, para mim e para você. O mundo tem uma outra proposta para cada um de nós. O mundo tem um outro modelo de vida para nós. O mundo tem uma outra ideia completamente diferente para nós. A propósito, o mundo teria uma coisa muito diferente do que está aqui, hoje de manhã, nesse lugar. Certamente. E o mundo em que vivemos, esse sistema no qual nós estamos caminhando por ele, ele tem uma proposta para cada área da nossa vida. Ele tem uma ideia proposta para cada situação da nossa vida prática, experiencial, para o nosso viver. O mundo tem uma agenda diferente para nós. Nós rompemos com ele quando nós cremos no Filho de Deus. Nós soltamos as mãos, mas ele ainda continua com a mão estendida dizendo: vem, pega, vamos dar uma volta por aí. Vamos passear um pouco. Davi está dizendo que nós temos uma lâmpada que aquece e que ilumina. É um modo de vida, é um modo de Deus, é um padrão de Deus, é a regra da vida, é um mestre e um guia para o coração e para os pés, que se opõe ao mundo e ao que o mundo nos propõe. Não há nenhuma felicidade lá fora. Não há nenhuma realização eterna naquilo que o mundo nos oferece. Tudo é vão e tudo é muito passageiro, mas aqui, nessas palavras, há tudo que nossa alma, tudo que o nosso coração precisa e necessita. O comentarista bíblico, ele diz: é uma lâmpada que podemos levar conosco, levantar para nós e tomar em nossa mão para o nosso uso particular. O mandamento é a lâmpada que continua a queimar com o óleo do Espírito. É o óleo do Espírito. Ela é como as lâmpadas do santuário de Deus. Ela é como aquela coluna de fogo que aquecia e iluminava o caminho de Israel durante a noite, no deserto. É a palavra de Deus. Quão verdadeiro, irmãos, é isso, afinal? Quão importante é isso para nós, se formos instruídos e se formos guiados pela palavra de Deus, pela lei do Senhor. Que impacto e que resultados práticos isto terá em nossa vida, afinal. Agora, observe, no tocante a esse particular que Davi vem tratando conosco, sobre sermos guiados, sobre sermos dirigidos, sobre
termos a iluminação própria para os nossos pés, a iluminação própria para saber qual o caminho, para evitar que caiamos, que tropecemos, que a gente pise o pé no excremento do pecado desse mundo. Agora, note você que Davi, no tocante a isso que ele está falando, no versículo seguinte, verso 106, ele faz algo maravilhoso. Ele diz: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Eu jurei. Ele jurou a quem? Ele jurou a Deus, ele se compromete em juramento diante de Deus. Ele está dizendo: eu jurei, eu confirmo o juramento de que vou guardar os teus retos juízos. O que Deus, meus irmãos, por meio de Davi, ele está nos ensinando aqui ao nos dizer isso? Certamente ele está nos dizendo que devemos ser instruídos e guiados pela palavra dele, mas ele está dizendo mais que isso. Ele está dizendo que para sermos instruídos e para sermos guiados pela lei dele, pela palavra dele, nós precisamos renunciar à sabedoria da carne. Não é apenas Deus dizendo: vocês precisam ser instruídos e guiados por esta lâmpada, pela lei, pelo mandamento. Ele está dizendo: vocês, para isto, precisam renunciar à sabedoria que é da carne, que é desse mundo. Porque aquilo que o mundo chama de sabedoria não passa de loucura. Veja como isso é curioso nas Escrituras. Aquilo que o mundo considera sabedoria é loucura, e aquilo que o mundo chama de loucura é o poder, é a sabedoria que vem de Deus. Aquilo que o mundo olha e diz: isso é loucura, isso não tem utilidade, isso não tem por que ser assim. Então, essa loucura é o poder de Deus, e essa loucura é a sabedoria de Deus. Então, se nós consideramos a validade da instrução, desse padrão, dessa regra da vida ou para a vida que Deus nos dá no mandamento, na lei, nós precisamos mais do que reconhecer isso. Nós precisamos renunciar à sabedoria da carne. Nós precisamos renunciar àquilo que o mundo chama de sabedoria. Quando nós renunciamos, então, à sabedoria da carne, nós começamos a estabelecer no coração uma disposição favorável a sermos instruídos por Deus. E às vezes isso é muito sutil, porque às vezes a gente pode pensar que isso é uma coisa muito... Não, isso não acontece comigo. Mas toda vez que a gente está se valendo dos recursos que são próprios da carne, dos recursos deste mundo, para qualquer coisa da nossa vida, para tratar qualquer coisa, qualquer área da vida, o que nós estamos fazendo é nos valendo da sabedoria da carne, em detrimento da sabedoria de Deus, em desprezo da sabedoria de Deus. Quantas vezes o conselho de Deus não é colocado diante de nós sobre uma questão da vida, uma questão prática, algo que nós precisamos decidir, algo que nós precisamos resolver, e nós estamos fazendo ouvidos grossos para atender o conselho de Deus, do mandamento da lei, dos preceitos de Deus, e nós estamos então abraçando as propostas que são segundo a sabedoria da carne. Nós somos tentados a isso, eu sou tentado a isso. Eu acho que você também é. Então nós precisamos reavaliar e relembrar que a lâmpada para os nossos pés e a luz do nosso caminho continuará sendo a palavra de Deus. Quando eu penso, quando eu imagino decidir, quando eu imagino a direção que devo tomar, eu preciso considerar: esta é a opinião de Deus, este é o caminho que Deus me oferece.
Eu estou me valendo da sabedoria da carne, ou estou me valendo da sabedoria do mandamento de Deus? Nós precisamos pensar nessas coisas, fazer esse tipo de indagação, estabelecer esse tipo de consulta ao nosso próprio coração. E ter a coragem de dizer assim, olha, a vontade, a instrução de Deus é uma, e o que eu estou querendo é outra, completamente contrária dele, e não tentar validar a sabedoria da carne, como se isso fosse a sabedoria de Deus. Que às vezes a gente está fazendo algumas coisas, decidindo, tomando alguma direção, e está dizendo assim, não, eu sinto que é por aqui mesmo. Eu sinto que é isso aqui. Não, eu acho que é aqui mesmo que Deus quer que eu vá. Mas Davi está dizendo, eu estabeleci um compromisso diante de Deus. E qual é o compromisso? Ele diz, eu jurei andar no juízo de Deus, eu jurei colocar a minha vida segundo o padrão de Deus. Então essa é a resolução de vida de Davi. Eu jurei, eu decidi andar nos mandamentos de Deus, andar nos juízos dele. E eu acredito que essa também deve ser a nossa boa resolução de vida. Nós também deveríamos jurar diante de Deus, andar nos caminhos de Deus. Estabelecer esse compromisso. A palavra, os juízos, a lei é a nossa lâmpada. Nela nós encontramos clareza. Veja, ele jura andar nos retos juízos. Ele vai viver nos mandamentos. Ele vai viver nos juízos de Deus. Como que alguém pode colocar toda a vida nisso? Como que alguém pode acreditar toda a sua vida, todas as áreas da vida? Trabalho, relacionamento, casamento, vida pessoal, comunitária. Como que alguém pode colocar toda a sua existência nisso, na lei, nos mandamentos e pronto? Nada fora disso. Para pensar. É algo muito sério. É algo muito grande. Jurar, colocar a vida toda nisso, andar nesse caminho, em nenhum outro. Não considerar nenhuma outra possibilidade fora da lei. Isso é muito sério. Mas por que isso é possível? O que Deus está nos ensinando através de Davi quando ele nos diz isso? Portanto, o que estabelece a segurança do que Davi está fazendo e que deve ser compartilhada conosco é que essa palavra, essa lei, esses mandamentos que é a nossa lâmpada, nela não há confusão, nela há clareza. Nós vamos encontrar clareza nela. Nela nós vamos encontrar entendimento. Ela não confunde o coração. Ela não confunde os pensamentos. Ela não engana. A lei não engana. Ela não nos deixa tontos. Ela não nos ilude. Ela nos diz quem nós somos. Ela diz quem Deus é. Ela é clara. Ela é firme, ela é segura. Então isso nos dá a segurança de que nós podemos colocar toda a vida nela. Porque não há como errar. Não há como esse negócio dar errado. Não há como o produto disso não ser bom. No Salmo 19, verso 9, o salmista diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eles são verdadeiros, eles são justos. Agora observe, tendo Davi anunciado que a palavra de Deus é a lâmpada, ela é a luz, estabelecendo ele esse compromisso de rejeitar a sabedoria da carne, porque ele estabelece o compromisso, ele jura guardar os retos juízos de Deus, tendo ele estabelecido que ele viverá, ele andará por esse caminho,
porque nela há clareza, porque nela há segurança, porque na lei há luz, não há escuridão, ela não confunde, ela não engana. Agora, no verso 107, ele diz algo que parece querer nos surpreender, mas nem tanto assim, porque esta é uma verdade que nas Escrituras, muitas outras vezes, nós já nos deparamos com ela. Ele diz: aflitíssimo estou, ó Senhor. Eu estou aflito, muito aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Veja o que ele está dizendo, meus irmãos. Eu estou aflito, profundamente aflito. O que vem logo em seguida ao que ele disse inicialmente, estabelece ou pontua uma verdade que nós já aprendemos, nós já conhecemos. Uma verdade, meus irmãos, a verdade de que viver segundo esta lei, viver segundo este mandamento, viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade revelada de Deus, não significa garantia de uma vida sem problemas, sem tribulações, sem aflições, sem angústias. Muita gente que está falando hoje nas igrejas, muitas pessoas que estão falando às pessoas nas igrejas, eles procuram omitir, eles procuram ofuscar, eles maqueiam essa verdade, eles fazem isso quando eles distribuem um discurso muito florido, repleto de promessas vãs às pessoas. Eles estão enganando, porque estão gerando pessoas alucinadas e cheias de falsas esperanças. Eles estão dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles estão dizendo se você estiver na igreja ou se você andar segundo a Bíblia, a sua vida vai estar livre de problemas e de aflições, mas não é isso que Davi diz aqui. Ele tomou a palavra de Deus como a regra da vida, ele reconhece que a palavra de Deus é a lâmpada, é o guia, é o mestre dos seus pés e do seu coração. Ele estabeleceu um compromisso com essa palavra, de viver segundo ela, abdicar a sabedoria da carne, viver segundo a sabedoria de Deus. Mas isso não o livrou de grandes aflições. E não vai livrar você também. Não é tornar-se um cristão, não é tornando-se um crente, não é tornando-se um membro da igreja, não é lendo a Bíblia todo dia e orando todo dia, que isso vai proteger e vai blindar você de dores e lágrimas e de angústias e de aflições. Não é este o ensino da palavra de Deus. Mas pertencer à igreja, pertencer ao povo de Deus, tomar a palavra dele, buscá-lo, servi-lo, pertencermos a essa comunidade de comunhão e fé, isso vai ser o grande e o essencial suporte para que nós possamos enfrentar as dificuldades, as desilusões, possamos ser confortados, consolados. É assim. Paulo diz que as aflições desse tempo presente não se podem comparar ao que está reservado para ser manifestado em nós no futuro. A glória que será revelada. Paulo não está dizendo, olha, não há aflição para o cristão. Há. O que nós não podemos fazer é uma associação errada, inválida. Se andarmos na lei de Deus, estaremos livres das dores. Isso não é verdade. Mas se andarmos na lei de Deus, quando as dores vierem, nós encontraremos um consolo poderoso para a nossa alma. Nós teremos o Senhor falando conosco. Ainda que você entre pelo fogo, você não vai ser queimado. E ainda que você entre pelas águas, elas não vão te afogar. Eu estou com você. Esse guia, esse mestre, não nos ensina errado, não nos aponta a direção errada. Davi, depois de jurar que ele andaria nesse caminho, não tem caminho melhor. Diga isso para os seus filhos, não existe caminho melhor.
Diga isso para você mesmo: não há um outro caminho que eu possa andar, que me reserve a felicidade eterna no futuro. Não há. Esse é o caminho. Entrai por ele. Estas são as antigas veredas, o antigo caminho. Porfiai, lutem, se esforcem nesse caminho, batalhem nele. Permitam ser guiados pela lei, orientados, instruídos por ela, pelo mandamento do Senhor. Os seus mandamentos não nos esmagam. Davi, ele jura, ele se estabelece em compromisso, e depois de jurar que andaria, ele agora diz: eu estou aflitíssimo. Na aflição, a fé em Deus é provada. Mas ao invés de retroceder, ao invés de voltar, fazer o caminho de volta, veja o que diz o texto no verso 107, ele diz: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ele jurou, ele fez isso, mas agora ele diz: eu estou aflito, e ele está agora reconhecendo: só o Senhor pode vivificar a minha vida. Só o Senhor pode renovar as minhas forças. Só o Senhor. Essa linguagem de vivificar alguém dentro da Escritura, ela aparece sempre dentro de um contexto em que a graça de Deus, o favor de Deus, é oferecida aos homens. Quando aquele filho pródigo deixou a casa do seu pai e foi para um país distante, e torrou o que tinha, desejou comer a comida dos porcos, e ele então lembrou-se do seu pai, da casa de seu pai, e ele voltou. Então diz o texto que aquele que estava morto reviveu, foi vivificado. É o contexto da graça de Deus. Davi está dizendo: eu estou aflito, mas a tua graça me sustenta de pé. A tua graça me fortalece. Ele está nos ensinando o melhor remédio diante das tribulações desta vida. E o melhor remédio para a aflição, para o tempo de tormento, o tempo de angústias e de grandes provações, o melhor remédio é colocar a alma acima da atmosfera da aflição. É subir o mais alto, acima deste ambiente de sofrimento e de angústias. Porque lá em cima nós podemos, no silêncio, falar com Deus, sem ouvir barulhos, e nós podemos pedir a Ele que com sua graça nos vivifique, é o que Davi está pedindo. Ele está aflito, mas ele está subindo e colocando sua alma acima da atmosfera da aflição, onde ele não pode ouvir mais ninguém, onde ele apenas pode ouvir a sussurrar de sua própria alma. E ele está agora dizendo a Deus: com a tua graça vivifica-me, Senhor. Esse é o melhor remédio para a aflição. É quando nos deslocamos, é aquela ideia do entra no teu quarto e em secreto fala com teu pai em secreto. E Jesus diz: e Ele em secreto, que vai te ouvir em secreto, Ele vai te responder em secreto. Ele vai te vivificar, torná-lo vivo, fortalecê-lo. Spurgeon, ele diz algo simplesmente fantástico. Ele diz: já que temos mais promessas, ofereçamos mais orações e demonstremos mais o poder vivificante da palavra de Deus. Quantas promessas nós temos,
quantas Davi não tinha. Então, se nós temos tantas promessas, vamos orar a Ele e vamos experimentar o poder da palavra dEle, da graça que vivifica os fracos. Se você é um fraco, então há um poder vivificante. Nós precisamos ser fracos, porque só os fracos pedem por força. E só os que se sentem fracos pedem para serem carregados. Só os que se veem pequenos clamam pelo que é grande. Só os que têm fome buscam por comida. Só os que têm sede pedem por água. Somos nós. Exatamente nós. Davi está dizendo: as aflições não fecharam a fonte dos louvores a Deus. Ele está aflito, ele está apegado à palavra, ele está apegado a Deus, em outras palavras. Ele está apegado a Deus, ele está em sofrimentos. Mas ainda assim, as aflições não fecharam as fontes do louvor e da gratidão a Deus. Verso 108, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, ensina-me os teus juízos. Davi está dizendo, meus irmãos, aqui, não de modo forçado, não de modo obrigatório, não obrigatório a partir de homem algum, mas espontaneamente ele está agora oferecendo a Deus uma oferta de lábios, uma oferta de louvor, de lábios que louvam o nome dele. A aflição, ela não pode, o problema, a tribulação, não pode ser uma justificativa para cessarmos a nossa adoração a Deus. As perdas, as dores, as angústias, os sofrimentos não podem justificar o cessar da nossa adoração. É no meio da aflição terrível, no meio da perda dolorosa, é no meio da tribulação sem fim, que Jó, ele louva a Deus, ele honra ao Senhor, ele o adora. É quando ele enterra os seus filhos. Que experiência mais dolorosa pode haver para um pai? Certamente perder parte dos bens lhe causou dores, não há como. Ele era o homem mais rico do Oriente. Mas provavelmente não há uma experiência mais dilacerante, mais terrível, mais dura de se viver do que enterrar um filho, e que dirá 10, perder os filhos. Às vezes a gente está, naquele ponto terrível, medíocre da nossa vida cristã. Eu não estou subestimando o tamanho da sua aflição, talvez, do seu problema, mas é bom quando a gente tem um modelo, outro, um referencial para a gente se medir, não é? Porque eu nunca passei por nada e nem quero. Por favor, Deus, eu não quero passar por nada nem perto do que Jó passou. Você quer? E eu tenho certeza que ninguém aqui passou por nem por longe. Nem de longe eu quero passar, que dirá perto. Ninguém aqui passou, nem de longe, pelo que Jó passou. E às vezes a gente está com o nosso problema, a nossa aflição, e a gente diz assim, não dá para ir para o culto. Não dá para adorar a Deus, não dá mais para buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, não dá mais para cantar um hino, um louvor, e a gente já começa a se desconectar, se abandonar. Porque o nosso problema é grande demais, porque a nossa bronca é grande demais, a nossa adoração cessa, mas não há justificativa para que a nossa adoração a Deus cesse, para que a fonte do nosso louvor, da nossa adoração a Deus seja fechada. No momento de mais aflição daquele homem, de mais tormento, de mais dor, que ele diz, bendito seja o Senhor. Ele está adorando a Deus, dizendo, bendito seja o Senhor. Ele deu, Ele tomou. Ele o deu, Ele tomou, louvado seja Deus. Que lição é essa? É o que Davi está dizendo aqui.
Ele diz, eu estou aflito, agora verso 108, aceite, ó Deus. Eu te ofereço uma oferenda espontânea, oferenda dos lábios. O que é a oferenda dos lábios? É o louvor. Eu canto um hino de louvor ao Senhor espontaneamente. É isso que ele está dizendo. Na aflição, ele clama por ser vivificado. E na aflição ele continua louvando ao Senhor. Ele pede que Deus graciosamente o sustente. Veja, ele diz, ensina-me os teus juízos. Ensina-me os teus juízos. Esse homem, ele continua dependendo de Deus. Veja, ele diz, Senhor, eu preciso aprender. Senhor, eu estou aflito, mas recebe o meu louvor, a minha adoração. Eu não vou parar de te adorar porque eu estou em problemas. Mas ele diz, ensina-me. Ele está dizendo, eu dependo do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ensine. Eu preciso que o Senhor me instrua. Quando a gente pede isso, quando o salmista pede isso, ensina-me, ele está dizendo, eu desejo aprender, ó Deus, como fazer melhor para o Senhor. Eu quero aprender a fazer melhor. Eu quero te adorar melhor, eu quero te servir melhor. Ele está satisfeito em Deus. Ele vai, nos versos 109 e 110, observe você dizer que ao mesmo tempo em que ele carregava a vida na mão, ele também carrega a lei no coração. Escute isso aí. Versos 109 e 110. Estou de contínuo em perigo de vida. Estou carregando a minha vida na mão. Eu estou em perigo de vida. Contudo, todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Nenhum perigo do corpo deve fazer em nós uma ameaça maior do que aquela que põe em perigo a nossa alma. Nenhum perigo que ameaça a nossa carne pode ser vista como maior risco do que aquilo que ameaça a nossa alma. O corpo pode ser ferido, pode ser destruído. Mas não há ferida e destruição maior do que a da alma. Ele está dizendo, eu estou carregando a minha vida por um triz, por um fio, na minha mão. Eu estou correndo perigo no corpo. Mas ele diz, eu não esqueço da lei. Ele é um apaixonado pela lei. Estão me armando ciladas, mas eu não vou me desviar dos teus preceitos. Eu não vou me desviar da tua lei, do teu mandamento. O salmista está dizendo, eu estou passando perigos, mas eu não me esqueço da tua palavra, Senhor. Ela continua sendo a minha lâmpada, a minha luz. Irmãos, ouvindo isso, nós até nos sentimos constrangidos com a determinação e a segurança desse homem, porque nos vemos tão distantes disso, tão frios em nosso coração em relação ao que esse homem sente para com a palavra de Deus. Deus está despertando e provocando em nosso coração uma atenção para olharmos estas palavras, estes exemplos de Davi e colocarmos a nossa vida bem juntinho disso aqui, bem próximo disso aqui. Ele termina o salmo, ou a seção deste salmo, os últimos 2 versículos, dizendo que a sua herança continua sendo a palavra de Deus. Ele começa dizendo que ela é a lâmpada. Ele termina dizendo que ela é o legado, a herança. Os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, uma herança perpétua, porque me constituem o prazer do coração.
Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Veja, toda a vida, até a morte. Eu vou guardar, eu vou inclinar o meu coração a guardar os teus decretos para sempre, até o último dia da minha vida. Quantas vezes você ora dizendo a Deus alguma coisa assim parecida? Senhor, eu quero estar na tua casa até o fim da minha vida. Senhor, eu quero estar agarrado à tua palavra até o dia da minha morte. Eu quero te servir, te adorar até que os meus dias se findem. Quantas vezes nós dizemos isso a Deus? Só fala assim a Ele aqueles que não têm nenhuma perspectiva de se afastar dEle, que estão determinados, resolutos, que têm prazer nele, na lei dele. É o que Davi está dizendo: os teus testemunhos são a minha herança, é o meu bem, é o que eu possuo de verdade. Não é a minha casa, não é o meu carro, não são os meus filhos, a minha esposa, os meus bens, mas é a tua palavra, é a minha herança, é o meu legado. Eu quero estar agarrado a isso, viver isso. Eu vou inclinar, vou induzir o coração a guardá-los, a guardar os mandamentos, os decretos, até que eu morra. Irmãos, isso aqui é extraordinário. O homem que diz isso é o homem que considera que a graça de Deus é melhor do que a vida. Considera que não há nada mais importante do que Deus. Nada mais importante do que a vontade de Deus, a palavra de Deus, ao ponto de dizer: até que eu morra, até que os meus dias se findem, até que os meus dias se acabem. Ele está dizendo: este é o meu bem mais precioso, o que me dá alegria ao coração. São os teus mandamentos, são os teus preceitos. Davi, ele resolveu apegar-se a isso tudo. Ele resolveu viver, ele resolveu morrer. Ele resolveu apegar-se à lei, viver por ela, morrer por ela, sua herança e sua alegria. É a vontade de Deus. A lei que guia o coração e que guia os pés até a morte. Que seja o nosso alvo, seja a nossa regra da vida, seja o nosso intento, nossa busca. Que Deus nos ajude para isso. Em seu Filho Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé? Querido Pai, Tu és tão gracioso, Senhor, tão cheio de misericórdia e de infinita bondade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não há nada, tesouro maior do que a Tua palavra. Nela está a vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos tem apontado este caminho glorioso. Que o Senhor nos tem dado esta palavra como lâmpada, como luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a imitar o Teu servo Davi, a viver segundo o que nós temos ouvido nessa manhã.
Produza em nós, Senhor, este desejo, esta vontade, este compromisso. Que nós possamos desejar este caminho, esta lei, até o último dia da nossa vida. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe por fazermos tão diferente disso aqui tantas vezes. Tenha misericórdia de nós. Que desça sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Que sejamos vivificados por Ti, para que cantemos o Senhor todos os dias, para que adoremos o Senhor todos os dias da nossa vida. Ó Deus, se o nosso coração estivesse se afastando desse propósito, deste centro, traz o nosso coração de volta. Traz os nossos pensamentos de volta. Que o Senhor seja o centro. Que os nossos afetos estejam voltados para Ti. A nossa esperança esteja voltada no Senhor, em Ti. O Senhor seja a nossa esperança. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós Te pedimos com gratidão isso. Pedimos que o Senhor conforte, Senhor, os nossos irmãos enlutados ainda. Pedimos que o Senhor conforte nossa irmã Saúde, seus familiares. Pedimos que o Senhor os sustente com graça. Pedimos que o Senhor conforte nossos irmãos presbítero Márcio, irmã Iracema, seus filhos, seus parentes, a igreja onde eles estavam servindo o Senhor ali. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu conforto seja com os nossos irmãos. E que estas aflições, Senhor, como ouvimos, não feche os lábios destas pessoas, mas que eles encontrem no Senhor os motivos para continuar Te adorando, Te bendizendo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus que oramos. Amém.